Então, continuamos o estudo do ISS. Falei para vocês um pouquinho sobre a lista anexa da lei complementar que prevê ali quais seriam os serviços que são tributados pelo ISS. E agora quero conversar com vocês sobre o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Lá na lista anexa, a gente tem todo tipo de serviço, tá? Só que algumas coisas que constaram lá, o Supremo Tribunal Federal disse que não poderia ser considerado serviço. Por que isso? Porque antes, a jurisprudência tradicional do Supremo Tribunal Federal sempre vinculou o conceito de serviço a uma obrigação de fazer. Então, o posicionamento tradicional é o que serviço igual obrigação de fazer. Agora, se essa coisa, digamos assim, né, já que a gente está tanto de coisa, mercadoria hoje, se essa coisa que foi colocada lá na lista anexa não é uma obrigação de fazer, ela não poderia ser considerada serviço. Então, ainda que exista previsão lá na lista anexa, eu não posso cobrar ISS. Isso é o que decidiu o Supremo e que motivou a edição da súmula vinculante 31, que muitas vezes aparece em prova. É inconstitucional a incidência do ISS sobre a operação de locação de bens móveis. Ah, mas por que locação de bens móveis não é serviço? Locação de bens móveis não é serviço porque não é uma obrigação de fazer. O grande problema é que em determinadas situações a gente não consegue enquadrar nem no ICMS, de circulação de mercadorias, enfim, nem nessa questão de obrigação de fazer. E a evolução, né, de novo, jurisprudencial, veio para dizer um novo conceito de serviço. O próprio Supremo Tribunal Federal, não sou eu, não é a doutrina, tá bom? Pelo amor de Deus. E o próprio Supremo, ao analisar tanto a questão de arrendamento mercantil como a questão dos planos de saúde, vai trazer uma questão de interpretação constitucional. Antes se falava muito que a gente precisava usar o Código Civil para tudo que a gente precisasse definir de direito privado para o direito tributário, usando, né, aquela interpretação tradicional que o CTN, né, traz lá no seu artigo 110. Só que eu preciso fazer uma leitura das coisas de competência, né? Tô com mania de coisa hoje, né? Da competência constitucional, de acordo com a própria Constituição Federal. O que o legislador constituinte quis dizer quando ele falou serviço, e não o que o Código Civil quis dizer quando ele falou serviço. E é isso que traz aqui essa jurisprudência que eu trouxe para vocês. Fala, o artigo 156, ao referir-se a serviços de qualquer natureza, não, e isso muda a jurisprudência tradicional, os adstringiu, os limitou, né, as típicas obrigações de fazer, já que raciocínio adverso conduziria à afirmação que haveria serviço apenas nas prestações de fazer nos termos do que define o direito privado, o que contrasta com a maior amplitude semântica do termo adotado pela Constituição, o qual leva à ampliação da competência tributária do ISS. Então, a Constituição Federal é que vai trazer esse âmbito de competência. Então, agora, qual seria o conceito de serviço utilizado pelo Supremo Tribunal Federal? O conceito de prestação não tem por premissa, mas relacionado ao, e aqui está o conceito, oferecimento de utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades materiais ou imateriais, prestadas com habitualidade e intuito de lucro, ou a semelhança lá com a mercadoria, podendo ou estar conjugado ou não com a entrega de bens ao tomador. Então, o que é serviço hoje para o Supremo? Oferecimento de uma utilidade a partir de um conjunto de atividades materiais ou imateriais prestadas com habitualidade e intuito de lucro, podendo estar conjugado ou não com a entrega de bens ao tomador. Então, se discutia, por exemplo, a atividade de streaming é uma obrigação de fazer, o que ele está fazendo exatamente?
Então, não vou considerar como serviço. Agora já muda, né? Oferecimento de uma utilidade, conjugada ou não com oferecimento de bens ao tomador com habitualidade e intuito de lucro, posso considerá-lo como serviço? Então, cenas para os próximos capítulos, mas que tá lá na lei, que vai cobrar, tá, né? E agora, a partir desse novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, nós temos um conceito ampliado de serviço. E o que eu faço com a súmula? Bom, a súmula é uma súmula vinculante que não foi cancelada. Então, se tiver na mesma questão uma coisa lá falando que não pode cobrar ISS na locação de bens móveis, e se falar para você que a posição do Supremo é expandir o conceito de serviço para além das obrigações de fazer, você fala que é verdadeiro, porque é isso que nós temos hoje. A súmula não foi cancelada, tá? Vale ainda aquilo que está lá. E para os demais casos, digamos assim, né, para casos gerais que não falam da locação de bens móveis, a gente entra aqui nesse novo conceito de serviço, um conceito moderno de serviço, já fixado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, tá bom? Alíquotas e concessão de benefícios. Em relação ao imposto, que nós estamos a falar, o ISS, cabe à lei complementar fixar as suas alíquotas máximas e mínimas. O que temos para o ISS? Nós temos na Lei Complementar 116 atualmente, tanto a alíquota máxima como a alíquota mínima. Antes, a lei veio e trouxe a máxima, mas silenciou sobre a mínima. E aí a gente ficava, né, com o artigo 88 do ADCT trazendo a mínima e a Lei Complementar 116 trazendo a máxima. Aí a Lei Complementar foi alterada pela Lei Complementar 157, que trouxe a mínima, que engraçado é que a gente ficou um tempão, né, com a mínima lá do ADCT e a máxima na Lei Complementar. Aí veio a Lei Complementar 157, alterou a Lei Complementar 116 para trazer a mínima, que é a mesma que estava no ADCT. Mas enfim, né, pelo menos agora tá tudo lá no mesmo lugar, combinado? E regular a forma, cabe também à Lei Complementar regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Como eu disse para vocês quando a gente estudou ICMS, no ICMS, a gente também tem uma necessidade de lei complementar para falar sobre benefício fiscal, sobre como será. Só que se você ler com pressa, parece que as duas coisas são idênticas, parece que as disposições são parecidas, né? A do ICMS e a do ISS. Só que perceba que quando a gente fala do ICMS, lá no ICMS, se fala mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal. Aqui não, aqui fala que a própria lei complementar vai regular a forma como esses benefícios fiscais serão concedidos. Por quê? Porque fica fácil sentar 26 mais 1, no caso dos estados, numa reunião e decidir se teremos ou não benefícios fiscais. Então eu posso prever a concessão de benefício fiscal dependente de um convênio no CONFAS. Agora, como que eu vou fazer isso com os municípios? Como é que eu vou fazer 5.000 municípios sentarem na mesma mesa e discutirem benefícios fiscais? E no caso do ICMS, a gente ainda precisa de unanimidade, né, dos presentes. Imagina a unanimidade dos presentes com 5.000 municípios. A gente não teria como fazer isso. Então, a lei complementar, ela traz uma coisa diferente, tá? Ela regula, né, a alíquota mínima, que no caso é de 2%, tal qual já constava do ADCT, e fala o seguinte: o imposto não será objeto de isenção, incentivo e benefício, inclusive redução de base de cálculo, ou sob qualquer forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima, exceto para alguns serviços específicos, tá bom? Então, o que acontece com o ISS? Eu não posso fazer com que a alíquota fique menos de 2%. Então, imagina se eu coloco lá como base de cálculo do serviço metade do valor do serviço. Quando eu vou aplicar a alíquota de 2%, se o valor é metade, a alíquota efetiva seria de 1%. Então, ele não alterou a alíquota, né? Ele não coloca lá a alíquota de 1%. Mas quando ele reduz a base de cálculo para metade do valor do serviço, ele faz com que indiretamente a alíquota fique menor
do que a prevista como mínima na Lei Complementar 116, e isso não pode ser feito. Foi o jeito que encontraram para evitar guerra fiscal no caso do ISS. Aqui a guerra fiscal é menor do que acontece com o ICMS, tá? E é até por isso que a gente tem menos questionamento jurisprudencial, menos briga, tá bom? A questão do CONFAS, da exigência de convênio, é o que traz maior complexidade no caso do ICMS. No caso do ISS, eu tenho simplesmente uma alíquota mínima prevista na lei, a máxima também está lá, 5%, e não posso de nenhum modo conceder isenção, incentivo, que faça com que a alíquota seja menor do que a prevista na lei, exceto para alguns serviços específicos. O que acontece se, eventualmente, o município ou o Distrito Federal, que também cobra ISS, né? Lembrando que o Distrito Federal acumula impostos estaduais e municipais, e ele não respeita essa alíquota mínima. Então, vai ser considerada nula a lei ou o ato do município ou do Distrito Federal que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima, no caso de serviço prestado a tomador intermediário localizado em município diverso da onde está localizado o prestador do serviço. Porque é esse outro, né, que vai ser o prejudicado, porque vai perder a arrecadação com a alíquota mínima. Se é o cara mesmo que vai perder, aí, né, enfim. E a nulidade desse artigo gera para o prestador o direito à restituição do valor efetivamente pago, calculado sobre a égide da lei nula, porque ele vai ter que pagar para quem ele efetivamente devia, que perdeu a arrecadação com essa nulidade, combinado? Isenção heterônima nas exportações. Já comentamos sobre isso, quando há no ICMS a possibilidade de lei complementar escolher alguma outra mercadoria para ser objeto de uma isenção por parte da União Federal mediante lei complementar. Falei para vocês que a Constituição foi alterada no tocante ao ICMS para conferir imunidade em todos os casos, de modo que não subsiste a possibilidade de uma lei complementar escolher alguma outra coisa. Só que para o ISS, nós não temos isso. Então, permanece a possibilidade de uma isenção heterônoma, ou seja, uma isenção concedida pela União Federal de um imposto que não é de sua competência, porque está escrito na Constituição Federal que isso é permitido. Então, cabe à lei complementar excluir da incidência exportações, e isso realmente acontece na lei que rege o ISS, a Lei Complementar 116 de 2003, dizendo que o imposto não incide sobre as exportações de serviço para o exterior do país. Fato gerador do ISS, conforme previsão lá da Lei Complementar 116. O ISS, de competência dos municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não constituam como atividade preponderante do prestador. Então, o fato gerador é a prestação do serviço, desde que esse serviço conste da lista anexa da lei complementar, mesmo que ele não tenha como atividade preponderante a prestação desse serviço. Como eu disse para vocês, existe uma isenção no tocante às exportações. No tocante à importação, nós temos a cobrança do ISS. Então, o imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. Então, se você contratou alguém lá na Alemanha para desenvolver alguma coisa para você, né, fazer uma prestação de serviço, e ele tenha iniciado essa prestação no exterior, a importação desse serviço vai ser objeto de cobrança do ISS. Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. Existe uma grande confusão, né, no tocante ao que eu cobro naqueles casos em que eu tenho mercadoria junto com o serviço. Se você olhar para a lista anexa da lei complementar, você vai ver que nós temos muitos casos em que vai constar manutenção, blá, 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 exceto as peças. Então, quando tem essa exceção na própria lei complementar, eu tenho ISS para o serviço e ICMS para a mercadoria, tá?
Existem alguns casos em que, apesar de ser um serviço, não consta da lista anexa. Então, eu vou fazer o quê? Vou cobrar ICMS. O caso mais famoso é o caso do serviço de bar e restaurante, porque ali tem um serviço envolvido, etc. Mas o que você vai pagar? Você vai pagar ICMS, porque não está na lista anexa. Aí, diferente é o hospital. Quando você é internado no hospital, você tem prestação de serviço e você também tem mercadoria. Vai ter seringa, vai ter alimentação, vai ter um monte de outras coisas ali, né? Remédio, enfim. Só que como não tem ressalva na lei complementar, você vai pagar só ISS. Então, olha só como a gente tem que fazer toda essa compatibilidade. Mas é só isso que está falando. Ressalva as exceções da lista anexa, quando a própria lista anexa fala exceto as peças, exceto não sei o quê, os serviços não ficam sujeitos ao ICMS mesmo quando a prestação envolva o fornecimento de mercadorias, que é o exemplo que eu trouxe para vocês agora, do hospital, tá bom? Base de cálculo. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Lembrando para vocês que eu não posso, por lei municipal, prever nada diferente disso, tá bom? Eu não posso reduzir a base de cálculo a menos que o preço do serviço, porque isso teria um impacto em provavelmente, né, a alíquota ser menor do que aquela efetivamente utilizada. O contribuinte do imposto é o prestador do serviço. Agora, assim como no ICMS, a regra é que na relação jurídico-tributária, o contribuinte de direito seja o prestador do serviço, embora ele vá repassar para você de maneira oficial a transferência do encargo econômico, como a gente já falou aqui anteriormente, para o consumidor. Não é obrigatório no caso do ISS, tanto que o STJ tem o posicionamento de que o ISS é uma espécie que pode se caracterizar como tributo direto, quando não tem esse repasse, ou indireto, quando tem esse repasse, tá? Sendo necessário avaliar se o valor é repassado ou não ao preço cobrado pelo serviço. O que isso importa? Isso importa para fins de repetição de indébito tributário. Vale lembrar que quando a gente tratou da repetição de tributos indiretos, nós vimos que eu teria que comprovar que não repassei ou que fui autorizado pelo consumidor a pedir a repetição de indébito. Então, imagina que em determinada situação alguém pagou o ISS e quer pedir de volta para o município ou para o Distrito Federal, enfim, se foi um serviço prestado no Distrito Federal. Se ele for considerado um tributo indireto, ele teria que comprovar esses requisitos. Se fosse considerado, por sua vez, um tributo direto, eu não teria que comprovar esses requisitos. Para isso, eu teria que olhar cada legislação municipal. Muita gente, quando dá exemplo de tributos indiretos, já fala do ISS, porque a regra é que você, podendo escolher, escolha repassá-los. Mas eu preciso analisar cada caso para ver se naquele município esse repasse acontece, para saber se eu enquadro como tributo direto ou indireto, para saber se nos casos de repetição de indébito eu utilizo ou não aqueles requisitos previstos no artigo 66 do CTN, tá bom? O lançamento, regra, lançamento por homologação. Então, quando eu faço essa prestação de serviço, eu antecipo o pagamento para o poder público e espero que o poder público analise esse pagamento, veja se ele é suficiente ou não, enfim, né, faça a análise desse pagamento. Exceção de ofício, naqueles casos em que eu tenho algum problema, enfim, com o lançamento por homologação. E essas são as considerações que nós temos para fazer para vocês quanto aos impostos federais, estaduais e municipais. Eu quero sempre alertar vocês, se já migrando para o final do nosso curso, isso vale para todas as provas, que você precisa sempre olhar o edital do concurso que você vai prestar. Determinados concursos exigem mais ou menos em direito tributário. Aqueles que cobram só a parte constitucional ou que só falam sobre o CTN
tudo aquilo que a gente viu em aula vai ser suficiente para você, inclusive com bastante aprofundamento aqui em aula. Agora, se você tem ali uma previsão de leitura de determinadas coisas específicas para o estado ou para o município, pelo menos a lei seca você precisaria ler para a sua prova, tá certo? Eu sei que a gente tem ainda alguns minutinhos para o final, mas não vou ficar aqui enrolando, considerando até que fiz blocos maiores no começo. Eu só quero realmente agradecer a presença de vocês no Intensivo 2. Sei que é muito difícil estudar direito tributário com essa profundidade, porque os concursos têm ficado muito difíceis. Eu agradeço a companhia de vocês nessa caminhada, com todas as perguntas, com toda a participação de vocês. Lembrando que eu estou sempre à disposição para qualquer tipo de dúvida, prometo, respondo. Pode demorar 1 ou 2 dias, mas você sempre vai ter uma resposta. E o que você precisar, pode contar comigo, pode estar certo de que o G7 está sempre do seu lado nessa caminhada difícil aí de aprovação nos concursos públicos, tá certo? Com isso, vou me despedir de vocês. Um grande abraço. Espero vê-lo aí com notícias da sua aprovação. Sempre me contem quando isso acontecer, por favor. Fico muito feliz por vocês. Até lá!